frente da padaria. Hoje eu acordei com uma vontade danada de mandar flores ao delegado. Olá pessoal, a gente está aqui em Gramado, na Serra Gaúcha, onde acontece desde o dia 2 de setembro o Filigram. Eu sou Henrique Massaro, estou acompanhando aqui essa primeira edição desse festival literário. Aqui do meu lado está um dos convidados mais aguardados, teve recorde de público na sua primeira participação. Zé Cabaleiro, obrigado pela entrevista. Que agradeço, prazer. A gente vai conversar um pouquinho sobre o festival. Zeca, eu gostaria de começar te perguntando, tu fez uma fala super legal ontem falando sobre a importância da cultura. Nesses teus 2 dias que está aqui em Gramado, né, uma cidade que já é consagrada, por exemplo, pelo Festival de Cinema, o que dá para dizer desse festival literário aí que está acontecendo pela primeira vez? Cara, eu espero do fundo do meu coração que permaneça, assim como o Festival de Cinema, que hoje é uma instituição da cidade, né? Quando fala em Gramado, talvez depois do chocolate, do frio, seja a primeira coisa que a gente lembre, seja o Festival de Cinema, que é um festival histórico, né? Já passaram por aqui vários atores, diretores, atrizes, filmes, gente do cinema. Então isso acaba dando uma cara muito especial para a cidade, nesses eventos de cultura, como hoje acontece com Paraty, com Flip. Teresina tem o Salipo, nomezinho assim, também, que já são festivais tradicionais, que aquilo vira um calendário cultural da cidade, né? Eu acho isso muito bonito, é bom pra gente, que tem a oportunidade de vir, que talvez fosse mais difícil em situações normais, e é bom pro público, né, que tá aí. Então uma cidade, ainda por cima sendo uma cidade turística, quer dizer, você abrange o público da cidade e os passantes, né, os estrangeiros. Legal. Tu está lançando aqui, autografou ontem o teu livro Memórias Estaleiro, né? Um livro de fotografias desde o início da tua carreira, que conta algumas histórias também, e além disso tu já tem outros livros de crônicas publicados, já escreveu para teatro também. E alguma pessoa te fez uma pergunta muito interessante ontem, que eu vou aqui me apropriar dela e repetir, que é qual é a diferença, né, se é que dá para explicar, de escrever uma canção, né, compor uma música e escrever literatura? Eu sou um escritor acidental, né? Porque assim, meu primeiro ímpeto mesmo artístico foi escrever, antes mesmo de aprender um instrumento. A minha casa era um ambiente muito cultural, tinha música, tinha literatura, nas festas todo mundo recitava um poema, aquela coisa. E eu fui contagiado por isso naturalmente. Mas quando a música veio, o instrumento, e eu comecei a tocar, ter meus próprios shows, concertos, bandas e tal, isso me tomou, porque a música é muito sedutora, né? E é uma linguagem também que envolve outros aspectos, tem a coisa é uma música que eu acho que transmite, uma arte que eu acho que transmite muito afeto, assim, que aproxima muitas pessoas. Não que a literatura não seja, mas a música é mais direta. A música você ouve até passivamente, você está no carro, no rádio, no carro, no táxi, na rodoviária, no Uber, no campo de futebol, todo lugar tem música, diferente da literatura. Mas é diferente sim, porque acho que para mim a canção é naturalmente mais fluente, é uma coisa que eu me acostumei a fazer, e hoje fácil nunca é, né? Nunca fica fácil, mas é um processo um pouco mais simples. Para escrever eu tenho que criar, às vezes, um ambiente, sabe? Sim. Que favoreça isso, um ambiente de silêncio, de reflexão e tal. E as abordagens são naturalmente muito diferentes, né? Quando você escreve, você vai para caminhos diferentes da canção. A canção geralmente celebra o amor, pode falar de temas também políticos, sociais, mas tem uma comunicação mais direta, mais leve, né? Mas agora, tu concorda que a literatura, a gente aqui, por exemplo, no evento está tendo escritores portugueses, né? Isso. E se falou em algum momento aqui sobre a importância de não tentar se traduzir, né, um livro português, como aconteceu já algumas vezes, traduzir para o brasileiro, porque justamente as palavras têm uma própria fonética, uma própria musicalidade muitas vezes, né? A literatura também é musical em alguns aspectos, né? Sim, muito. As palavras têm ritmo, né? As narrativas têm ritmo, né? Um bom contador de histórias é um contador que respeita o ritmo, né? Eu tenho um amigo português que ele tem uma tese contrária. Ele acha que agora, como tem uma população que em breve no Portugal vai chegar a 1 milhão de brasileiros, em poucos anos, ele acha que os livros têm que ser escritos com uma língua mista. Tipo, existe o portunhol aqui no nosso continente. Ele acha que tem que ser meio português de Portugal, meio português brasileiro, assim.
é uma tese curiosa, polêmica. Porque a gente entende, talvez mais facilmente o português de Portugal, salvo uma outra expressão mais regional, assim, do que eles. Embora o fato de a nossa cultura ter invadido lá através das telenovelas, da música, que é uma presença muito forte, eles já entendam certas gírias e certas particularidades, certos regionalismos brasileiros, né? Mas eu acho que não deve também mexer nisso, não. Sim. É legal a gente ler um livro em português, que é um livro escrito num português clássico, né? Original. Claro. Tu comentou ontem um caso que está no teu livro, né, de ter musicado a poesia da Hilda Hilst, né? Eu queria saber como é que é musicar literatura, né, especificamente nesse caso. Assim. Ah, boa. Isso é uma outra coisa realmente diferente e especial. Algum compositor já falou, não sei se o Edu Lobo, que qualquer texto é musicável. Eu discordo um pouquinho. Dependendo do engenho do compositor, do músico, sim, você pode pôr, mas pode virar também um siri com Todd, né? Pode virar uma coisa indigesta. Esses poemas da Hilda, curiosamente, que renderam um disco que eu tenho o maior orgulho e que foi um disco super celebrado e tal, que é um disco bonito, modéstia à parte, me rendeu muito trabalho. Eu levei 3 anos fazendo, porque os poemas não tinham uma estrutura, embora tivessem uma musicalidade, não tinha uma estrutura rítmica muito clara, métrica muito clara, assim, porque quando você tem, por exemplo, você vê um texto todo rimadinho de cordel, aquilo já tem uma música em si. Uma criança poria música naquilo, mesmo que fosse uma música ingênua, pura, né? Naif. Mas eu queria fazer um negócio bem elaborado. Então eu levei 3 anos fazendo, porque eu achava muito difícil pôr música. É um trabalho difícil pôr música em poemas, mas é um trabalho também que eu adoro. Fora a Hilda, eu tenho musicados poemas de Mário de Andrade, de Cruz e Souza, de Dylan Thomas, de Bob Creeley, que é um poeta americano, até o Bukowski eu já experimentei, porque vale como um exercício também, né, criativo. Assim. Interessante. Para te liberar, tu vai participar agora de uma mesa com o escritor português Afonso Cruz. Queria só que falasse brevemente sobre o teu livro, esse que tu lançou aqui, para quem quiser poder conhecer um pouquinho mais também. Tá bom. Esse livro, Memórias do Estaleiro e Outras Memórias, é um livro que nasceu de um convite meio inusitado. Assim, primeiro surgiu a possibilidade de fazer o livro e depois o projeto, que é geralmente o contrário. Você pensa um projeto e vai viabilizar. Alguém viabilizou por mim, uma produtora amiga, Amália Taralo, e eu falei, mas não tem nenhum livro assim no momento pronto para fazer. Aí ela ou mais alguém falou, faça um livro de memórias fotográficas, você tem um acervo grande e tal. E eu fui rebuscar, foram 5 anos mexendo nesse baú meu, de amigos, de parceiros e tal. Foto foi um trabalho difícil, árduo, porque são fotos de um tempo pré-smartphone, pré-selfie, pré-celular, então não era fácil, não é como hoje, um jovem de hoje talvez não entenda, mas nos anos 80, começo dos anos 90, ninguém fotografava as coisas o tempo todo. A foto era um evento, era uma coisa especial. O fotógrafo levava para fotografar um aniversário, um casamento, um show, um acampamento, uma viagem, mas nunca estava o tempo todo com a câmera como hoje, né? Então foi um trabalho difícil nesse sentido, mas me rendeu muitas emoções, como diria o Roberto Carlos, né? Me rendeu muitas emoções, dores e lembranças, algumas doídas, algumas alegres, mas foi uma travessia assim para mim. E eu acho que é bacana mostrar. Eu gostaria de um artista que eu admiro ver esse passo a passo assim da carreira em fotos e histórias, sabe? Então, tá aí, o livro é isso, um pouquinho da minha história que já está ficando longa. Imagina, tem muito pela frente. Muito legal, o livro está super bonito também, te acompanhou ontem durante a apresentação aqui, durante a tua fala. Zeca, quero te agradecer pela presença aqui e pela entrevista. Muito obrigado, viu? Obrigado a você, cara. Prazer imenso. Foi um prazer. Tchau. Isso hoje eu acordei com uma vontade danada de mandar flores ao delegado. O vizinho desejava bom dia de beijar o português da padaria. Hoje eu acordei com uma vontade danada de mandar flores ao delegado. Venha provar meu gancho. Saiba que eu tenho approach. Na hora do lanche, eu ando de ferro em coxa comigo. Eu tenho sabor a fé de beijar o português da padaria.